profeta Samuel, no capítulo de número 30, 1 Samuel, capítulo de número 30. Posso só para nível de contextualizar? Você vai voltar um capítulo 29, você vai até o versículo de número 5 comigo. Capítulo 29, versículo 5. Gente, eu costumo dizer que a gente se prepara mesmo para esses retiros, sabe? De verdade. Ao término, a gente tem alguns vídeos para mostrar para vocês, não de lá, né, mas do que tem acontecido na igreja. Tiramos oferta. Hoje vocês podem sentar, pode ser? Paulinha, dá para a gente ir direto agora para a palavra? Dá? Você? Olha o que esse texto diz. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, ou matou seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Aí o versículo 6 diz assim: então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tome parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes, vou até aqui, tá? Depois eu te explico o contexto. Aos príncipes, me ajuda, vai, eu estou na tua frente, né? Aos príncipes não agradas. Até aqui, Deus e Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos, usa-nos como instrumento. Em nome de Jesus, amém, amados. Nós temos um tema para hoje. Claro que nós estamos tratando sobre o nosso tema principal, é casa ocupada. É o nosso tema para fevereiro. Você vai me ouvir falando sobre isso todo mês de fevereiro, até que chegue março e Deus libere uma palavra para nós para março. Mas não repare também o pastor Rocco desse jeito, tá? Mas esse é o nosso tema do mês de março, de fevereiro. E aí nós temos um tema para agora à noite, para quinta-feira, né? Não sei se, coitado, não sei nem se está pronto aí o tema, tá preparando para a gente o tema. Eu te enviei aí, tá bom? E eu quero poder dividir com você isso. Eu quero poder dividir esse texto com você e te enriquecer da mesma forma que me enriqueceu. Mostrar para você o quanto a Bíblia ela é cheia de detalhes. E nós vamos observar nesse texto exatamente algumas coisas, alguns detalhes, que eu acredito que vai mexer com você da mesma forma que mexeu comigo. Na verdade, Deus já havia falado ao meu coração e eu nem esbocei essa mensagem. Deixei para escrever alguma coisa hoje, mas o Senhor já havia colocado esse texto no meu coração. Isso pode ser da mesma maneira, casa ocupada, pode ser assim? Tá. O nosso tema de hoje é esse aqui. Qual é o tema? Vamos repetir mais uma vez, qual é o tema? A cidade queimada. Amém? Esse é o nosso tema. E nós lemos o versículo de número 5 desse texto. Ele vai colocar, coitado, ele está fazendo lá, está preparando a imagem, e ele vai colocar aqui para você, que diz o seguinte: não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam com danças, dizendo: Saul feriu, ou Saul matou seus milhares,
porém Davi os seus 10 milhares. Inclusive essa canção, esse cântico em forma de dança também fez com que Davi se envaidecesse e Saul ficasse furioso mais ainda, porque Saul olha para esse texto e se vê confrontado nesse texto. E nós vamos observar que é exatamente isso. Imagina uma aclamação aonde o povo gritava que Saul feriu, matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Você está dizendo que tudo que Saul fez, Davi no mínimo fez 10 vezes mais. E quando aquilo chega nos ouvidos de Saul, do rei Saul, Saul vai na direção de Davi numa busca implacável. Para quê, pastor? Para matar a Davi. Saul estava ferido, estava com seus pensamentos, seu ego, estava com a sua memória ferida, e não havia uma outra maneira senão matar esse que estimula o povo que está debaixo do meu reinado, incita esse povo contra a minha vida. Essa é a questão. E nós vamos observar nesse texto que Davi faz uma aliança com os filisteus. Você me ajuda, Davi? Eles vão fazer uma movimentação aqui, mas olha para mim. Davi, ele faz uma aliança com os filisteus. Davi, ele faz uma... Olha para o pastor, mas os filisteus não eram inimigos do povo de Israel? Diga assim, eram, pastor. Então por que ele faz uma aliança com o povo inimigo? Nessa aliança fortalece os filisteus. Só que nessa guerra, os filisteus estão guerreando contra Israel. Afinal de contas, Davi não era de Judá. Diga sim, pastor. Davi era de Judá. Judá não fazia parte das tribos de Israel. Diga sim, pastor. Então por que Davi, sendo de Judá, tendo uma promessa sobre a sua vida, por que motivo então ele vai se juntar com os filisteus? Na verdade, Davi já estava cansado dessa implacável perseguição de Saul. E agora ele se junta com um exército que não só oferece meios para Davi, como também oferece uma terra, um lugar, para que Davi, junto com seus 600 homens, e junto com todas as suas mulheres e filhos, pudesse habitar. Ziclag é esse lugar. Essa terra, pastor, então o senhor está me dizendo que era uma terra cedida pelos filisteus? Exatamente isso. Eu preciso que você pegue esse pano de fundo, para que eu possa seguir nessa mensagem e te levar no ápice dela, do entendimento. Agora os filisteus estão prontos para guerrear contra Saul. Lembrando que vai ser nessa batalha que Saul vai morrer, o rei Saul. Eles estão prontos. Davi com seus 600 homens somam no exército dos filisteus. De repente, alguém olha e diz assim: não é este aquele Davi, de quem uns e outros, eu não posso ler o texto todo para você, mas só estou te dando a conotação, o entendimento, de que uns e outros respondiam nas danças dizendo: Saul feriu seus milhares, Davi porém seus 10 milhares. Aí o rei dos filisteus, sabendo quem era Davi, começa a perceber que nos príncipes, porque a Filistia era composta de 5 províncias, uma e a principal província dos filisteus era Asdod, aonde ficava a imagem de Dagon, metade homem, metade peixe, simbolizando prosperidade. Eles se reúnem,
os príncipes das cidades se reúnem. Ao se reunirem, eles começam a ter dificuldade em entender por que Davi vai guerrear a favor deles contra Israel. Depois, na sua casa, você vai ler esse texto e você vai ver que eles começam a entender que aquilo fazia parte de um plano. De que, pastor? Um plano para que no momento certo, na hora da batalha, não sei se eu estou sendo entendível, gente. No momento certo e na hora da batalha, quando os filisteus pensassem que Davi ia lutar contra Israel, Davi, que fazia parte do exército dos filisteus, se rebelaria e assumiria de fato a sua posição a favor de Israel. Ou seja, eles estão imaginando que dali por diante, daquele momento em diante, Davi era uma ameaça. Não fazia parte de fato. Tem que só baixar um pouquinho, querido, obrigado. Não fazia parte de fato de alguém que se juntou com eles para combater Israel. Mas pastor, o que diz? Só baixar um pouquinho, não está dando? Tá. Mas que de fato, só para a gente não prender a atenção deles nesse início de mensagem, a gente não se perder aqui. Pastor, Davi ia se rebelar contra eles? Não. O que Davi ia fazer? Ia lutar contra Israel. Só que no versículo 6, o texto diz assim: então Aquis chamou a Davi e disse: tão certo como vive o Senhor, o teu Senhor, tu és reto. Tu és? Então vamos aqui entender. Davi está no meio do povo inimigo, mas o povo inimigo olha para Davi e vê que ele é reto. Se eu abrir o primeiro adendo aqui, pode ser que você se aparte dos caminhos do Senhor. Pode ser que você tramita nos lugares mais obscuros dessa terra. Mas de uma coisa eu sei: você tem a marca de Cristo. E nos lugares mais obscuros dessa terra, o meu Deus manda eu te dizer que o inimigo vai se levantar através de alguém para dizer: o que você está fazendo aqui? Não entendeu que aqui não é o teu lugar? Mas eu continuo no texto. Me parece bem que tome parte comigo. Por quê? Porque eu sei que tu és um homem de combate. Eu sei que tu é bom de guerra. Então me parece bem que tu tome parte comigo nessa campanha. Porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Ele está dizendo assim: ó, eu sei que você faz parte do outro exército, mas eu vejo integridade no teu posicionamento. Eu sei que tu só está comigo porque o rei de lá está guerreando contra a tua vida e contra os seus 600 homens. Quantos homens eu disse? 600. Só que eu estou com um baita de um problema aqui. Você não tem agradado aos meus príncipes. Eles estão desconfiados de você. Por esse motivo você não vai poder ir para a batalha conosco. Por esse motivo você não vai poder guerrear contra Israel do nosso lado. Faz o seguinte: volta para casa. O que eu disse? Mas como assim? De que casa que o senhor está falando, pastor? Estou te falando de Ziclag. Que lugar é esse? Um lugar cedido para habitação, para Davi e para toda a sua família.
o rei vira e diz assim: pode voltar que nós vamos para a batalha sem vocês. Só que, desculpa a expressão, o bagulho estava tão doido, que se tinha um lugar que a mente de Davi e seus 600 homens não estavam, era em Ziclag. A mente de Davi estava na guerra dos filisteus com Israel, porque Davi sabia que a hora que Saul morresse, ele seria rei no lugar de Saul. E se os filisteus em definitivo vencessem essa batalha, se cumpriria aquilo que aconteceu quando ele ainda era novo, quando Samuel foi na casa dele e diante dos irmãos e de seu pai ungiu o rei sobre Israel. Há anos atrás. Deixa eu abrir o segundo adendo para te dizer que o teu Deus não falha, não erra, e sabe o momento certo de te honrar, o momento certo de abençoar a tua vida. E se Ele te prometeu e disse que vai fazer, tranquiliza o teu coração, porque se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, pois tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Coisa de não cumprir com palavra é coisa de homens. Ele é aquele que cumpre a sua palavra. Ele é aquele que possui o controle exatamente de tudo. Agora entenda uma coisa: Davi vai se juntar com os filisteus para guerrear contra Israel. Você pode repetir comigo essa frase de extrema relevância? Você pode? Eu vou repetir de novo, sozinho, e você vai repetir comigo. Davi vai se juntar com os filisteus para guerrear contra Israel. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Se ele, Paulinha, vai guerrear contra Israel, significa que Israel agora é inimigo de Davi. Sim ou não? Porque ele não ia promover uma emboscada. Davi era verdadeiro e intenso em tudo que ele vivia. Ele ia guerrear, lutar contra Israel. Até aí, pastor, eu entendi. Só que eu quero te levar numa dimensão muito maior daquilo que o Espírito me revelou. Como pode sermos inimigos e morarmos no mesmo céu? Que negócio é esse? De declararmos inimigos, porque eu não falo, porque eu não me dou, porque eu não quero mais saber. Mas como? Se quando tu olha, você sabe que do outro lado tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Que negócio é esse? Como que podemos? Que incoerência é essa? Sermos inimigos quando Deus nos fez irmãos. Que dificuldade é essa de entendimento? Como assim? Se debandou, se juntou com os inimigos, vai levar isso a ferro e fogo? Vai levar isso aos extremos? Pode ser que alguém se perca. Desculpa, porque é o Espírito que me manda está compartilhando isso. E quando Deus me revelou isso, o Senhor mostrou assim: filho, olha a incoerência que vocês vivem. Aí eu: Senhor, como assim vocês? Que quando está dando tudo certo são irmãos. Se der tudo errado, ou se houver uma desarmonia, deixam de ser. Mas como assim? Vai ter um céu para você e um céu para ele? Vai ter um céu para você e um céu para ela?
Ou na verdade, nós somos a igreja de Cristo? Quando o texto diz, vós sois templo do Espírito Santo, não é você, não sou eu, é a igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Quando eu entendo que a igreja, ela é templo do Espírito, eu me vejo dentro dela, e aí ao compor o corpo de Cristo, aonde Ele é a cabeça do corpo, eu vou entender que pode ser que a mão esquerda esteja com dificuldade com a mão direita, mas isso não arranca ela de fazer parte do corpo. Esse não é o suprassumo dessa mensagem, mas essa é a minha introdução, de mostrar para você de que agora Davi vai ser impedido, de combater junto com os filisteus. Que lindo isso. Repita comigo: que o meu Deus me impeça de combater maus combates na minha vida. Deus aqui vai usar o inimigo, o rei inimigo, para dizer: você não vai com a gente. Meu Deus, vocês estão pegando isso aí, irmãos? Você não vai com a gente, porque se você for, enfraqueço as mãos dos meus guerreiros. Você está aqui, nós demos uma terra para vocês, mas você não faz parte de nós. Então o que eu tenho hoje para dizer é que Deus vai usar quem quer que seja. Para quê, pastor? Para te impedir de combater combates que não vão te agregar em nada. Mas pastor, o senhor disse que se Israel vencer, Davi seria rei. Foi isso que o senhor falou. Eu falei isso, mas não precisou da ajuda de Davi para que se cumprisse o que já tinha o céu determinado a respeito dele. Então Deus hoje me pega e diz: por que tu tentas me ajudar para algo que eu não preciso da tua ajuda e eu nem pedi a tua ajuda? Por que você está tentando dar jeito em coisas que não precisam ser dadas? Você acha que eu preciso de você e de seus 600 homens? Eu não preciso de você, mas Deus, os meus homens são conhecidos como os valentes de Davi. E daí? Eu sou o Senhor dos exércitos, e na peleja que eu entro, eu venço sempre. É Deus virando para nós e mostrando exatamente isso, a importância de entendermos em definitivo isso. Davi se tornou rei, independente de ter ido à batalha com os filisteus. Então não foi a ajuda de Davi que fez com que Saul se suicidasse ao perceber que havia perdido uma batalha. Deus hoje está virando para nós e está dizendo exatamente isso: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, em nome de Jesus, porque Deus está no controle absoluto de tudo. Para de entrar em guerras que tu não precisa. Para de achar que o teu irmão, que era teu irmão e agora é teu inimigo. Para de achar de que isso é eterno. Desentendimentos acontecem, mas o céu é para mim, o céu é para ele, o céu é para você, o céu é para ele, o céu é para ela. Em nome de Jesus, o teu irmão, a tua irmã não pode ficar fora da Jerusalém celestial, que um dia vai descer em glória, irmãos. E você pode aplaudir o Senhor aí?
Mas agora eu falo da sua casa e da importância da casa ocupada. No capítulo 30, vou ler do 30 do 1 ao 6, ou alguns versículos. Davi volta para casa, me ajuda, Davi volta. Davi volta para casa, foi isso que eu falei? É? Como é que em determinados momentos da minha caminhada e da tua, algumas coisas embaralham? Sucedeu, pois, que chegando Davi e com seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta, ferido e queimado. Versículo 2 diz assim: tinham levado, me ajuda, cativas, vamos lá, as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens que vieram à cidade e viram, vamos trocar a versão aí, deixa eu pegar uma versão desse versículo 3, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa, uma NVI, uma nova tradução. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade, isso é show, viram que a cidade tinha sido, e as mulheres e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levadas embora. Aí, entenda uma coisa, Davi está no meio de amigos, Davi está no meio de, versículo 4, então Davi e os seus homens começaram a chorar, até ficarem sem forças. Versículo 5, as suas duas mulheres, ou as duas mulheres de Davi, Ainoã, Jezreel, Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Versículo 6, Davi ficou então numa situação tão difícil, é o que diz o texto, pois os seus homens estavam tão amargurados. Como é que estavam os homens? Por ficarem sem seus filhos, que falavam até, não, aqui é uma baita de uma incoerência, porque o texto diz, pois os seus homens, não eram os valentes de Davi, que ficaram e tiveram seus nomes registrados, parte deles na história, não dos 600, mas de alguns deles. Mas o Senhor, seu Deus, só até aqui, lhe deu coragem. Primeira coisa que eu quero te dizer, é que há uma defesa sobre essa questão deles chegarem em Ziclague e a cidade, coloca o tema para a gente, se depararem com a cidade, me ajuda, com a cidade queimada. O que, pastor? Que os teólogos vão afirmar. Qual é o nível da conjectura desse texto? É que talvez Deus tenha permitido que Ziclague fosse queimada. Olha que coisa. Segunda coisa que nós precisamos entender, ou tentar entender, é o porquê que os amalequitas tiveram êxito contra essa cidade, versículo de número 1 do capítulo 30. Por quê?
eu te pergunto e te respondo. Só vou ler a primeira parte. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado por ímpeto. O que houve, pastor? Por que os amalequitas aqui tiveram tanto sucesso? Porque os amalequitas sabiam que Davi estava em Gate, ocupado demais entre a guerra dos filisteus com Israel. A atenção de Davi estava voltada para essa guerra. Desculpa, porque agora vem algo que precisa constranger a mim e a ti. Nós vamos aprender que se nós não cuidarmos dos domésticos da fé, vão melhorar. Se nós não cuidarmos dos de casa, nós somos considerados pior do que os descrentes. Davi está tão preocupado e envolveu seus homens numa preocupação tão grande da guerra entre Israel e os filisteus, que os amalequitas, ou o inimigo, olhou e disse assim: eles estão desguarnecidos. E talvez alguns poderiam pensar: mas não é melhor vencê-los, matá-los? Aí viria um outro e diria assim: como assim? Você não entendeu algo? Que vencer, indo lá, carregando a família deles e todas as riquezas que a gente puder encontrar, não vai haver em nós um triunfo muito melhor? Davi já tinha guerreado contra os amalequitas outras vezes, e os amalequitas perderam seus soldados, que ficaram sem os filhos, sem seus pais, a esposa sem seus maridos. Agora, essa é a hora dos amalequitas se vingarem contra um homem que está ocupado demais. Posso abrir o terceiro adendo? Por que tu tem estado ocupado demais e não tem cuidado da célula madre? Não tem cuidado do que é de suma importância, que é a tua família? Por que tu tem se preocupado com tantas coisas, que a Bíblia diz que o vento e a ferrugem, ou melhor, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba? Por que tu tem colocado o teu tesouro em coisas que são perecíveis nesse mundo? E por que tu não tem entendido que a tua casa é prioridade? Porque agora os amalequitas no mundo, eu preciso dizer isso, no mundo espiritual já tem um grupo de amalequitas dizendo: ela está muito distraída, ele está muito preocupado, ela está preocupada com algo que o céu já determinou que vai acontecer. Ele está preocupado com algo que o céu já determinou que vai se cumprir. O coração dele, o coração dela está envolto de outras coisas. Você lembra daquela canção? Depois procura a letra dela. Enquanto eu guerreava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Aí você pega essa canção e você fica com ela assim. Aí a canção vai dizer: mas eu não me dei por vencido. Decidi. Ele vai procurar para a gente aqui, daqui a pouco vai colocar. Sabe o que Deus está dizendo para nós, para mim, para ti? Que agora você vai ter que entrar numa guerra que você não precisava entrar, se você tivesse cuidado da tua casa, da tua família. Porque agora tocaram
em você sem terem tocado em você. Entende um trocadilho? Entende quando toca na gente sem tocar na gente? É quando tocam na tua casa, é quando toca na tua família. Agora no mundo espiritual, os amalequitas estão olhando e estão dizendo: Davi está em Gate, e a cidade dele, e outra, está sozinho? Não, levou a maioria dos seus homens. Quantos ficaram? Os que ficaram não são suficientes para guerrear com a gente. Nem para isso Davi se atentou. Nem para isso Davi se preocupou. Por quê, pastor? Porque ele estava com a cabeça numa guerra que ele não tinha que guerrear. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aí a canção diz: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Claro que eu estou falando de canção, não estou falando de palavra, porque o que vale da minha vida não é canção, é palavra. Na sua também, diga amém por isso. Mas estou falando de uma canção que você canta, que no momento de golpes do inimigo, você canta, você se encaixa nela. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas o que o texto diz? Mas eu não me dei por vencido. Não pensei em pedir trégua nem paz. Não é isso? Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar a bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro. Não desisto. Porque eu estou a serviço do rei. É do rei? Ou a serviço de homens? É do rei? Os amalequitas olham e dizem: esse é o momento perfeito para atacá-lo. O que eu disse? Esse é o momento perfeito para quê? Por quê? Porque ele está em Gate e a sua cabeça está numa guerra que não é dele. Não entre em guerras que não são suas. Oriquei combarás. Por isso que você está cansado. Por isso que você está cansada, está entrando em guerras que não são suas. Deixa que o Deus de batalha, que quando dá ordem aos seus anjos para guerrearem, de modo que agora os inimigos levaram a família. Só isso, pastor? Não, e toda a riqueza que eles podiam achar, toda a riqueza que eles encontraram, todos os despojos, tudo foi levado. Pastor, eu conheço esse texto. Daqui a pouco Davi vai juntar seus homens, vai chamar Abiatar, o sacerdote, que vai colocar o éfode de linho, vai consultar o Senhor, vai perguntar: devo persegui-lo, Senhor?
eu vou alcançá-lo. Deus vai dizer: vai Davi, você vai perseguir, você vai alcançá-los. Eu sei que lá no versículo de número 20, do capítulo de número 30, do versículo 19, coloca para a gente o 19, do capítulo 30, eu sei, pastor, que Deus vai trazer, Deus vai dar de volta tantas coisas pequenas, quantas coisas grandes. Eu sei que esse texto vai se cumprir, eu sei que eles vão guerrear e vão trazer de volta as famílias, as mulheres, os despojos. Eu sei disso, pastor. Agora a pergunta é: ainda assim, você quer correr um risco indo para uma batalha e talvez não ter êxito nela? Se Deus hoje está virando para você e está dizendo assim: não entre em batalhas que não são suas. Não deixe desguarnecido a tua casa, ou seja, a sua casa precisa estar ocupada. Você precisa entender que uma casa ocupada, ela vai fazer com que os inimigos pensem 10 vezes, coloca o tema, querido, pensem 20 vezes, pensem, porque vão observar e vão ver que tem alguém em casa. Gate, nesse momento não é o teu lugar. Só que tem um Deus. Existe um. Estou finalizando agora. O que eu disse? Existe um Deus. E aí o texto que nós lemos na Nova Tradução, no versículo 3, é ele. Diz que Davi e os seus homens chegaram e viram que a cidade tinha sido queimada. O tema da nossa meditação: a cidade queimada. Eles chegam e eles encontram a cidade queimada. Agora entenda uma coisa: por que eles queimam? Ou por que os amalequitas queimaram? Vingança. Por quê? Pura vingança. Então vou pensar na mente do inimigo, dizendo: vamos destruir, vamos queimar, não vamos deixar nada de pé. Se eles quiserem, eles vão ter que reconstruir. Por quê? Porque nós vamos queimar a cidade. Esse é o pensamento do inimigo. Só que aí entra a soberania de Deus, que não vai intervir, que vai olhar do alto e não vai se mobilizar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó contra Moisés lá no deserto. Se possível aqui, nesse texto, o Senhor vai endurecer o coração dos amalequitas contra Davi. Permitindo, pastor? Permitindo que toda a cidade fosse queimada? Sim. Para quê, pastor? Porque depois desse incidente, Davi vai voltar para Judá, da onde não era para ter saído. Então a cidade queimada era a maneira do céu dizer para Davi: o que você está fazendo em Ziclag? Vou permitir que queimem a cidade.
para você voltar para casa, para te mostrar que aquilo que você tem como casa não é tua casa, que aquilo que você olha e entende como casa não é a tua casa, de que a aliança que você acha que você fez e que foi válida, de que não é a aliança que eu tenho para a tua vida. É um Deus que vira e diz em outra conjuntura que vão existir momentos que você vai estar só, mas Ele vai estar contigo e vai te dizer: eu contigo sou maioria. Que você não precisa talvez estar cercado de pessoas que talvez te deem um apoio necessário e não ouvir a voz de Deus e declarando como se isso fosse suficiente para a sua vida. Deus está dizendo: eu contigo no secreto me manifesto muito mais do que quando as pessoas estão ao seu entorno, pois eu sou o Senhor da tua vida. E aí o que Deus faz? Deus vai permitir que toda a cidade de Ziclag seja queimada. Para quê? Para afastar da vida aquela terra. Então Deus hoje está dizendo: é assim que eu trabalho, entenda você ou não, compreenda você ou não, queira você ou não. Eu só quero virar para o meu filho Davi e dizer: Davi, volta para casa, filho. Volta para casa, Davi. Volta para os braços do Pai. Davi, você é de uma tribo com promessa. Davi, você é de Judá, Davi. Davi, lá na frente tu não tem noção, mas vai ter um homem chamado Bartimeu, um cego, que ficou cego, pois ele era filho do grande general Timeu. Vai ter um homem que um dia enxergou e que agora não enxerga mais, que à beira do caminho vai estar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Seu nome vai ser citado lá na frente, Davi. Vai ser citado pela tribo que você faz parte. Volta para casa, filho. Hoje Deus está te pegando, está dizendo: volta para casa. Mas eu sofri, foi difícil, houveram decepções, mas Ele está dizendo: volta para casa. Não entendes tu que o melhor lugar para estar é dentro da tua casa? Não compreendes tu que não é do teu jeito, não é da sua maneira, nunca será. É do jeito que o céu determinou para a tua vida. E o céu hoje está dizendo: quando você voltar, só que Deus olha do alto. Olha para Davi e esses 600 homens. E coloca um obstáculo para que eles vençam os amalequitas. Está lá no versículo 10. É o último texto que eu vou ler. Já a minha mensagem já encerrou. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição. Pois 200, repita comigo, 200, ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Só tem. O que eu acho lindo nesse Deus é isso. Besor significa água de refrigério. Deixa eu te fazer entender. Eles vão atrás dos amalequitas. Tem um obstáculo que é um ribeiro a ser atravessado. 200 homens dos 600 não suportam. Não fica com vergonha de, em determinados momentos ou em determinadas batalhas, você falar com Deus, dizendo: Deus, não estou suportando mais.
Para de achar que você é super-herói. Até porque esse ministério aqui te ensina. Eu tenho um amigo, e aí se eu te falar a função dele eclesiástica, é claro que ele é acima de pastor. Numa outra denominação ele falou: pastor, o pior problema da nossa denominação são dois. O primeiro foi não ter permitido que alguns pastores tivessem filhos, e esses homens hoje estão velhos e não tem quem cuide deles. Segundo defeito da nossa denominação, pastor, além desse primeiro, que esses homens não experimentaram dessas coisas, desses sabores da vida. Segundo defeito do nosso ministério, nós não ensinamos o nosso povo a perder, nós só ensinamos eles a ganharem. Vocês vão ganhar, vocês vão vencer, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, o inferno vai se curvar, você vai ser curado. E aí quando não é curado, quando não vence, quando a coisa não acontece, eles estão arrebentados, vão de 100 a 0 em milésimos de segundo. Eu vim te dizer que haverão sim, há vitórias, diga amém por isso, podendo haver perdas também, irmãos, porque não tem ônus sem bônus, não tem bônus sem ônus. Deus vira para nós e diz exatamente isso, mas ainda assim, Romanos 8, versículo de número 38, eu acho, sabe, eu aprendo que nele eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Volta os 36, volta ao 36. Isso, em todas essas coisas somos mais que vencedores, sabe, em meio a tudo isso. Claro que o 37 está ligado ao 31, irmãos. Eu não consigo olhar para o 37 sem olhar o 31. Aí o 31 diz assim, você vai ler aí, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que esse texto está dizendo? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Tem coisas que eu achei que eu ia vencer e não venci, irmãos. Tem batalhas que eu achei que eu ia vencer e não venci. Mas às vezes você não venceu hoje porque não era propósito de Deus. Às vezes Deus precisou queimar cidades para te levar para onde Ele quer que você esteja, ou que nunca deveria de ter saído de lá. Aí Ele vai e promove isso. Queima. Coloca um ribeiro de Besor. Hoje eu vim ministrar águas do refrigério para você. A cidade pode estar queimada. Primeira coisa, lá não é a sua pátria. A cidade pode estar queimada, mas aqui não é a sua pátria. As dificuldades te sobrevieram. Aguenta firme. Ministrei isso. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Pastor, como é que eu tenho que sair daqui? Com a certeza de quem é Deus na tua vida. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai estar contigo. Ele é o seu Senhor, Ele é o teu Deus. Ele é que vai te manter de cabeça erguida. Ele é que vai prover as tuas necessidades. É Ele que vai fazer o que o homem não pode fazer. Mas o Senhor vira para Davi. Vira para Davi e diz: Davi, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Vira para Davi e diz: volta para casa. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram nesse lugar.
Deus me deu uma visão de vidas que têm vivido, mas vivido em preto e branco. E enquanto eu estava aqui, eu disse: Deus, que é isso? Por que perdeu a cor? Porque quando nós entramos em guerras, em combates, e combatemos esses combates como se fossem combates que nos levariam, e quando na verdade não vão nos levar, pois são maus esses combates, a vida perde o sentido. Aí no teu lugar, você está entristecido com alguém? Você está entristecida com alguém? Se é com alguém, agora imagina se essas esferas ainda forem além, se você estiver entristecido com o pastor, um exemplo que eu estou dando, comigo, com a pastora Deise. Que combate mal combatido é esse? Que oração é essa que Deus não vai ouvir nunca, 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 nunca. Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar que quando Moisés pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu vou dizer a Faraó? Afinal de contas, quando ele me pergunta: mas quem te enviou? O que eu digo a ele? Diga a ele, Moisés, que o eu sou te enviou. O Senhor permitiu que cidades fossem queimadas. Para quê, pastor? Para que nós viéssemos entender que o nosso lugar é Judá. A nossa casa é em Judá, a nossa mansão, ela é celestial. O que Deus tem para realizar através de nós vai muito mais além, muito mais além. Então aí no teu lugar, libera o teu coração, libera a pessoa do outro lado. Diga a Deus: machucou, mas eu quero morar no mesmo lugar que ele, eu quero morar no mesmo lugar que ela, e esse lugar é o céu, Senhor, esse lugar é o céu, Deus. Nós queremos estar juntos no céu, contigo, te adorando, te exaltando, te magnificando, dizendo que tu és santo, 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 declarando a tua majestade, a tua soberania, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nós já entendemos a cidade queimada, Deus. Nós já entendemos o teu recado, Deus. Oh Senhor, agora paira sobre nós com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua bondade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor fala comigo assim. O Senhor fala comigo assim: diga a eles, é preciso perdoar. E o Senhor fala comigo assim: também é extremamente necessário que se perdoem.
Às vezes é você que não se perdoa. No nome do Senhor Jesus. Aí com a tua cabeça curvada, você pode dizer: eu libero o perdão. É isso. Eu libero agora. Liberar perdão é libertador. Diga para Ele: eu libero o perdão, Senhor. Eu libero o coração, Deus. E quando há essas liberações, irmãos, o céu se rasga a nosso favor. Em nome de Jesus. Esse é o meu apelo hoje aqui. É para você ser livre. Livre. Completamente livre. Corações liberados. Corações completamente liberados. Liberados. E aí, as águas que fluem do trono da graça te limpam. Sejam limpos. Limpos. Em nome de Jesus. Amém, amados. Ofereça para Deus o melhor de suas palmas.